A gente está recebendo aqui já há várias semanas os candidatos a governador e a Senado da República aqui do Paraná. A gente está ajudando a escolher aí melhor os candidatos no próximo dia 7 de outubro, que está chegando. E hoje estamos recebendo aqui o candidato a Senado pelo PRTB, o Zé Boni, ele que já foi vereador, um dos vereadores mais jovens do Brasil. Ele vai contar um pouco da sua trajetória política, dos seus projetos, caso seja eleito senador da República. Muito obrigada, candidato Zé Boni, pela presença aqui. Obrigado, Laís. Obrigado, Luizinho. A todos os nossos telespectadores aqui da KTV, do programa Bate e Rebate. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Boa noite, Luiz Nardelli. Boa noite, Laís. É uma satisfação reencontrar o Zé Boni, amigo de longo tempo. Não vou falar o tempo, que já mais de 2 décadas aí. O Zé Boni, que é candidato ao Senado da República. Zé Boni, obrigado pela presença aqui. Obrigado. E eu já começo. Você é o vereador eleito mais jovem do país. Com quantos anos você se elegeu vereador e quando assumiu? E o porquê quer ser senador da República pelo Paraná? Então, Luizinho, eu em 1996, como você disse, nós ficamos conhecidos nacionalmente quando eu me tornei o vereador mais jovem do Brasil, aos 18 anos de idade, na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, noroeste do Paraná, cidade hoje administrada pelo meu irmão mais novo, Framboni, que você conhece também, né? Que tem a maior aprovação do Paraná hoje, 94% de aprovação popular. E eu fiz 4 mandatos de vereador na cidade e depois assumi aí o desafio de ir para a Companhia de Habitação do Paraná, onde permaneci lá por 6 anos. E durante todo esse tempo ajudamos a construir o maior programa habitacional da história do Paraná, onde atendemos 110 mil famílias de baixa renda com a tão sonhada casa própria, famílias do campo e da cidade. E percorrendo todo o Paraná durante esses anos, inclusive aqui na região oeste de Cascavel, por diversas vezes eu estive aqui entregando casa em toda a região do oeste, na época ainda com o Djalma Cordeiro, que era o gerente regional da Coapar aqui. Centenas de vezes estivemos aqui entregando as chaves das casas. E nesse período que eu fiquei na Companhia de Habitação do Paraná, Laís, eu comecei a perceber a distância dos nossos senadores com a população. O senador tem um mandato de 8 anos e simplesmente eles esquecem dos pequenos municípios e principalmente do interior. Quando não estão lá em Brasília, ficam lá na capital. E eu percebendo essa distância entre a população do Paraná e os 3 senadores que representam o Estado em Brasília, eu tomei essa decisão. Falei, vou me candidatar a senador. Quero ser um senador que vai andar no meio do povo durante todo o meu mandato. Quero ser um senador que vai ouvir as pessoas de todas as idades, de todas as classes e de todas as regiões do Paraná. Fui para o PRTB, partido que me deu a legenda, e hoje estou aí o candidato a senador mais jovem do Paraná, ficha limpa e com certeza o candidato mais preparado para ser o senador do nosso estado. Candidato, muito se fala na política, se olha a trajetória do candidato. E por que tão jovem já quer chegar ao Senado? Se há esse questionamento nas ruas? Porque a gente sempre vê os senadores que estão lá hoje, são todos já mais velhos, ex-governadores, ex-ministros aí, né? No caso a Gleisi Hoffmann, que foi ministra, mas antes ela já tinha sido eleita senadora, enfim. É uma trajetória diferente, um perfil diferenciado, né? Por que você quer chegar lá tão jovem, chegar ao Senado da República? O que acontece? A maioria dos senadores eleitos pelo Paraná nos últimos aí 40 anos foram senadores, foram governadores e muitos estão lá como mandato tampão. Isso é um mandato de 8 anos, elege senador, deixa o governo para o vice e ficam esperando ali 4 anos um mandato tampão para ter uma nova eleição para ele tentar ser candidato a governador. Sai candidato, ganhando ou não, ele volta para o mandato. Eu tenho a idade mínima, Laís, tenho 35 anos, que é a idade mínima para ser candidato a senador. Me preparei muito para esse desafio, talvez o maior desafio na minha vida, e quero fazer o papel do senador, né? Que é representar o seu estado, que é votar leis, apresentar leis, fiscalizar o executivo, até mesmo julgar o presidente, Luizinho. E quero ser um senador diferente, um senador que vai orgulhar os paranaenses. Você só se faz um estado justo e forte ouvindo as pessoas. Os nossos senadores é muito distante. Eu quero ser um senador, aí eu estou dedicando a melhor fase da minha vida, né, com 40 anos de idade, para ser o legítimo senador das pessoas.
ser o senador diferente de todos esses que nós vimos aí há muito tempo atrás e ser um senador das pessoas. E muitas vezes nós ficamos apontando o dedo em alguns estados, como o Maranhão mesmo, onde a família Sarney governa o estado lá desde vereador até presidente do Brasil. Eles estão governando o Maranhão há 60 anos. E eu mesmo, particularmente, já apontei o dedo lá para o Maranhão. Falei, mas só tem essa família para o pessoal votar? Sendo que aqui no Paraná, Luizinho, nós temos 3 famílias que dominam o Senado há 35 anos. É hora de mudança, é hora de renovar. E o Paraná, que eu me lembre, acho que o último senador eleito pelo interior da região de Londrina foi em 90, o Zé Eduardo Vieira. Nós temos que quebrar esse paradigma de votar só em senadores da capital. Eu sou do interior e quero ser o senador do interior. Tenho muitos votos em Curitiba, porque 60% da população hoje de Curitiba é oriunda do interior. Pessoas que saíram de Cascavel, da região oeste, que hoje moram lá em Curitiba, saindo das regiões do Paraná. Então, eu acho que eu estou numa idade boa, né? No melhor momento da minha vida, cheio de saúde e de muita vontade de ser um senador diferenciado. Chega de eleger senadores da capital para ficar com mandato tampão e não aparecer no interior nem em época de eleição. Você sendo um senador do interior, você pensa que o gestor, o administrador, o legislador, ele tem que estar ao lado da população. Com certeza. Porque é fácil, muitos se elegem, já mudam lá com os apartamentos convencionais deles lá e esquece de visitar, de buscar o resultado que precisa para o desenvolvimento do interior. Mas na hora de vir buscar o voto, todos vêm para o interior. Exatamente. Né? Eu estou percorrendo todo o Paraná, 8 meses, eu percorri 350 municípios. E se Deus quiser, eu quero até final do mês de setembro completar os 399. O Cascavel é a segunda vez que eu estou vindo. Né? Meu suplente é daqui, o Jauri Prestes, já vamos falar dele. E o que acontece? Eu peguei na mão de um eleitor esses dias, o seu Valdir, um vendedor de melancia lá na Lapa. Parei para comprar uma melancia dele. Peguei na mão dele, já com seus 80 e poucos anos, comprei a melancia, paguei e falei, agora eu vou pedir o voto. Quando eu pedi o voto para o seu Valdir, que ele olhou a minha fotografia, o meu número, o meu material ali de campanha, ele olhou e falou, é você? Eu falei, sou eu, seu Valdir. Sou eu mesmo. Ele começou a chorar. Eu falei, seu Valdir, por que o senhor está chorando? Ele falou, Zé Boni, tem 50 anos que eu voto, nunca um candidato a senador pegou na minha mão e pediu o meu voto. Eu falei, seu Valdir, eu sou igual ao senhor. E isso eu tenho feito em todo o Paraná. Infelizmente, os 3 senadores que representam o Paraná, eles têm 8 anos de mandato e tem cidades do Paraná que eu visitei que nunca um senador no mandato visitou a cidade. Eles entram naquela zona de conforto lá de Brasília, onde se viu um massagista, um senador tem massagista pago com o dinheiro da população? Academia, Engraxate, 54 assessores. Eu não, eu sou nascido no meio do povo e quero ser o senador do povo. Quero andar o meu mandato inteiro no meio do povo. Quero ser considerado o melhor. Hoje eu sou o candidato mais preparado a senador, mais preparado. E quero ser o melhor senador. Porque eu vou fazer um trabalho diferentemente de todos eles. Ir na contramão e estar no meio do povo. Eu fiz o meu plano de governo de senador, Luizinho, Laís, ouvindo as pessoas. Eu vim na região oeste, na região sudoeste, na região de Londrina, no noroeste, no norte velho, no norte novo, ouvindo cada demanda. Como você vai construir um plano de governo se trancando num escritório com intelectuais da política, correligionários, marqueteiros, cientistas políticos, se você não vai ouvir a população? Eu não sou um senador de laboratório, eu sou um senador do povo e quero ser o senador do povo. Candidato, o senhor falou agora há pouco em privilégios que os senadores têm. Massagista, assessor, fora outros aí, auxílio moradia, várias coisas. Mas chegando lá, como que o senhor vai conseguir combater esses privilégios, tirando um benefício que todos lá fazem uso e se beneficiam daquilo? Vai conseguir tirar da própria carne, como se diz, para poder cortar esses privilégios? Um dos primeiros projetos que eu quero apresentar em 2019 como senador é diminuir o mandato de 8 anos para 5. É uma vergonha. Um senador tem mandato de 8 anos. Quando você vota num prefeito, num vereador com 4 anos de mandato, se ele vai mal na administração, a população já paga muito por isso.
e nós votar para senador para 8 anos, eu quero colocar um projeto para 5 anos com direito à reeleição. E diminuir o número de assessores de senadores. Um senador ter 54 assessores, um senador custa mais de 3 milhões de reais por ano no Brasil, vezes 81. Quanto que esse dinheiro aplicado em saúde, em segurança, em infraestrutura, quanto que nós ia ser muito melhor a aplicação. Eu acho que um senador ele tem que ter no máximo aí 20 assessores. Diminuir 34 e vir um mandato para 5 anos. E onde eu tenho falado, eu tenho passado, eu tenho dito isso. Um dos primeiros projetos meu é diminuir o mandato de senador para 5 anos. E você é do interior, e eu conheci alguns do interior que se elegeram. Mas quando chega em Brasília, ou se acompanha o povo do norte nas votações, ou você não consegue fazer nada. Como você pensa em dobrar aqueles? Porque vai 1/3 do Senado fica. Exatamente. Que tem mais... Não. 1/3 do... Ah, tá. Fica. Achei que era do Esse reeleito. fica. Eleitos. Esse já é automaticamente, já estão lá. Fica um e elege Só dois tem agora, dois, né? Só tem 54 vagas. De 54, aqueles que conseguiram a reeleição, beleza. E aqueles que não conseguiram estão fora e vai entrar os novos. Como mudar as raposas velhas que estão lá? Luizinho, eu tenho 20 anos de mandatos consecutivos, eu e meu irmão. É prefeito, fui 4 anos vereador e ele é prefeito agora. 4 mandatos. Primeira coisa, se eu chegar lá de cabeça erguida, olhando nos olhos de cada um que estiver lá, e com o meu passado limpo, que não tem nada que me desabone, eu posso apresentar qualquer coisa constitucional, eu posso apresentar, diminuir o salário, os assessores de 54 para 20, tirando 34. Assim como apresentar de 8 anos para 5. Agora, como que você chega no Senado como senador já manchado numa história que você tem no passado? Um ficha suja, por exemplo. O que ele vai chegar lá e propor para que esses senadores votem? Primeira coisa, eles não vão deixar, né? Eu chego lá de cabeça erguida e tenho certeza que eu vou colocar esses meus projetos que eu tenho em mente, né? Agora, se eles não quiserem votar, não passar pelas comissões, eu quero mostrar para todo o Brasil que pelo menos eu tentei. Certo. Que pelo menos eu tentei. Mas e aí, Zé Bona? Nós temos aqui, você falou das famílias. Nós temos há quanto tempo já as mesmas famílias, tanto no Senado, quanto nas Assembleias Legislativas e Câmara Federal. Passa de pai para filho. Como fazer para mudar neto, bisneto, assumindo a Assembleia Legislativa, bisneto de políticos que começaram... Tem família com 19 mandatos. Pois é, seguidos. E aí, como fazer isso, derrubar esta hegemonia do familiar? Luizinho, enquanto não se fazer uma reforma política urgente nesse país, não vai ser difícil. Nós temos hoje uma das melhores polícias do mundo, que é a Polícia Federal do Brasil. Só que nos últimos anos, o PT e agora o governo Temer engessou a Polícia Federal. Se vocês que estão aqui, vocês meus amigos telespectadores, se tiver algum parente na Polícia Federal, algum conhecido, amigo, perguntem para eles se eles deixaram eles trabalhar nos últimos 12 anos no país. Nós temos uma das melhores polícias federais do mundo. O que tem que ser feito? Político roubou, tem que ficar inelegível. Mas até a 5ª geração inelegível. Nós temos exemplo, como você falou aí, hoje nós temos famílias no Paraná, na Assembleia Legislativa, que estão a 19 mandatos consecutivos, dá 76 anos. Se passar agora, vai ser 80 anos, a mesma família. Era o avô passou para o filho passou para o neto. Mas enquanto não tiver uma reforma política que faça essas pessoas ficarem inelegíveis, não vai ter uma mudança que nós queremos. Por quê? O cara fica inelegível. 8 anos inelegíveis, que é o máximo, né? Que fica no país. Aí ele vem com o filho, lança o filho, ou o neto, como você disse. Se ele gastasse lá 5 milhões na campanha dele, com o neto ele vai gastar 15. Claro que não é declarado, né? Caixa 2, de grandes patrocinadores, de recursos da família, pessoas que têm muito dinheiro. E o que vai acontecer? Ele coloca o filho ou o neto, ou o filho senador, ou o deputado federal, faz mais voto do que o pai e o avô faziam. O que nós temos que fazer? Eu quero propor isso aí. O político que rouba no país, que seja dinheiro de qualquer setor da nação,
que esse dinheiro seja devolvido centavo por centavo, que deixe a Polícia Federal trabalhar, que confisque bem, que quebra sigilo telefônico, bancário, que pega os laranjas que estão com o dinheiro e deixe esses políticos inelegíveis até a sexta geração. O filho não vai poder, o neto não vai poder, o bisneto, tataraneto e assim em diante. Só assim eu acredito num Brasil diferente. Muito bem, nós vamos para o intervalo e já voltamos. O bate-rebate recebendo hoje o candidato ao senador pelo PRTB, Zé Boni. A gente já volta. Estamos de volta com o bate-rebate, que recebe hoje o candidato a uma das duas vagas ao Senado da República nessas eleições, o Zé Boni, ele que concorre pelo PRTB. Candidato, os senadores, eles tomam decisões importantes em relação às leis, às reformas, e teve recentemente a reforma trabalhista. Alguns candidatos defendem que se colocasse ela para revogação, votaria para ela ser revogada. Queria saber qual a sua opinião e sobre as que estão por vir, da Previdência e também política, tributária. Como que o senhor se posicionaria nessas mudanças importantes? As três, da forma que estão, eu sou contra. Tem que ter alguma, principalmente aí na da Previdência, né? Você Isso, citou. da Previdência que está por vir. É pouca gente se beneficiando com muito e muitos se beneficiando com pouco. Quero dar exemplo aqui, o pessoal que trabalha na lavoura, né? O pequeno agricultor. O cara trabalhou na roça desde os 8, 10 anos de idade, para ele conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo é a maior burocracia. Então tem que ser revisto muitas coisas. Em questão da trabalhista também, e qual a outra que você perguntou? Tem a reforma política, reforma tributária, que às vezes é importante ter. E a política tem que ter urgente, né? Tem que ter a reforma política urgente da forma que eu falei aqui, com medidas severas. Enquanto eles estiverem ali pensando só neles, o Brasil não vai andar para frente. Entendeu? As reformas são necessárias para o país avançar, mas não da forma que eles estão propondo lá. Eu chegando lá, eu quero estudar muito sobre isso. Quero propor emendas para que você, beneficiando 50 mais 1 da população brasileira, eu acho que está agradando a maioria, né? Não da forma que eles estão propondo lá, nessas reformas aí que são necessárias para o país, mas tem que ser revista. E eu quero estudar muito sobre elas. Número de partidos. Qual a sua opinião sobre o número de partidos que entraria na reforma política? Eu acho que tem que existir os pequenos. Porque se não existir os partidos pequenos, uma pessoa que nem eu, que me preparei há 4 anos, eu não estava disputando. Só ia disputar os medalhões. Eu acho que tem que ter. Tem que diminuir só a favor da cláusula de barreira. Onde o partido que não fizer 10%. 1,5% do total, né?
É 10% do quociente eleitoral. Então, e 1,%. Isso. Eu sou a favor dessa forma. Creio que o nosso partido vai bater, bater essa meta aí da cláusula de barreira, o PRTB. Que nós estruturamos o partido em todo o Brasil, inclusive aqui no Paraná. Temos uma chapa praticamente completa, temos uma coligação com o PRP, que inclusive é um cascavelense aqui, que é o Adelino Ribeiro, que é o presidente do PRP. Né? Nós entramos com a maioria dos candidatos. Né? Se você fazer o dever de casa, você não tem medo das urnas. E o PRTB, através do nosso grande líder nacional, Levi Fidelix, né? Temos também o nosso general Mourão, que é o vice na chapa do Jair Bolsonaro. Quem fez o dever de casa não tem medo da cláusula de barreira e nem de ser extinto o seu partido. Mas o jeito que dessa forma que está aí, eu concordo. Zé, é muito difícil o povo do interior ser convidado para ser o vice de governador, vice-presidente, geralmente é das grandes capitais. Sim. E você escolheu um cascavelense para ser seu suplente, que é o Prestes. O Jauri Prestes. Jauri Prestes. O que chegou a você escolher ele e o porquê escolheu ele? O Jauri é um companheiro, um parceiro de partido. O Jauri aqui na frente do PRTB também, não é o presidente, mas como um membro do PRTB, fez um grande trabalho. Para você ter uma ideia, nós temos 6 candidatos do PRTB em Cascavel. Três federais e um suplente, 2 estaduais e 3 federais. Nós temos aqui em Cascavel. Eu, como sou do interior, peguei um candidato como suplente da capital. Por quê? Como eu disse no começo, tem muita gente do interior, 60% da população curitibana é do interior. Então, o que eu fiz? Peguei esse menino que é um jovem, que é o Geonísio Marinho Júnior, que é filho do nosso candidato a governador Geonísio Marinho, peguei ele, e peguei o Jauri, que é do interior, e fiz questão de prestigiar Cascavel e a região oeste. O Jauri é uma pessoa, já tem seus quase 70 anos, uma pessoa querida e respeitada por todos. Inclusive hoje, Luizinho, Laís, fizemos a parte comercial do centro de Cascavel. Como as pessoas gostam do Jauri. O Jauri tem 60 anos de Cascavel. E ele me apresentava nos comércios, sabia o nome de todo mundo. Né? E eu fiz essa questão já foi diretor de esporte, tem um trabalho social maravilhoso em Cascavel, e eu fiz questão de prestigiar Cascavel através do meu grande amigo, parceiro, tem me ajudado muito, viu? Ele tomou conta desse sudoeste e oeste, tem visitado todas as cidades, inclusive em cidades que eu passei. O Jauri tem sido assim um incansável parceiro, né? Por isso que eu indiquei o Jauri Prestes, um dos meus suplentes, para estar ajudando nós a chegar nessa grande vitória no dia 7 de outubro. Candidato, a gente falou agora há pouco de partidos, pequenos e grandes, essa estruturação aí. E como que está o financiamento de campanha? Como que está bancando a sua campanha diante do poder econômico que a gente vê dos outros candidatos, com uma estrutura muito maior, tendo mais acesso a recursos financeiros? Como está a sua candidatura? Eu abri mão do meu fundo partidário. O nosso partido, o PRTB, é um dos menores fundos partidários do Brasil, do país. Porque tem partidos com 220 milhões, nós temos 3.750.000 reais de fundo partidário. Eu abri mão, não porque era pouco, eu sou contra o fundo partidário. Por quê? Porque é o dinheiro que sai do bolso da população. Hoje a gente vê pessoas morrendo na fila de espera de uma cirurgia de hérnia, que é uma cirurgia considerada simples, por falta de um remédio controlado, pessoas tendo crises de algumas doenças raras por falta do remédio. Nós vamos deixar que os políticos, para eles, né, que quem que recebe fundo partidário, a maioria quem tem mandato é deputado federal. 2 bilhões de reais que estão saindo do bolso do trabalhador brasileiro. Dinheiro que nós pagamos. Daria para construir, Luizinho, Laís, 2 mini hospitais, postos de saúde que faz trabalho de hospitais. Mas vamos falar que daria para construir 500 e com valor de mais 500 equipasse. Que fossem equipados. Eu sou contra. A questão do tempo de TV também. Hoje vocês estão me dando uma oportunidade aqui na KTV, que é uma TV democrática de vários minutos, né? Eu tenho 8 segundos. Como que eu vou expor minhas ideias para toda a população paranaense? Com 8 segundos. Sendo que meus concorrentes têm 2, 3 milhões de fundo partidário e 1 minuto e alguma coisa, 1 minuto e meio, 1 minuto e 15, 1 minuto e 45 de tempo de TV. Então, como eu tenho feito minha campanha? Com o meu carro, com o recurso meu, e o pouco de material que eu tenho,
é com a ajuda de doação dos meus familiares. Eu não tenho nenhum grande patrocinador. Eu não tenho nem um centavo de fundo partidário, né? Era para ter alguma coisa. Eu abri mão. Eu não quis, que eu sou contra fundo partidário. Mas é muito desigual, né? Quem está no mandato. Quem está no mandato tem tudo. Tempo, tem dinheiro, né? Mas a minha campanha tem sido feita com muita fé, muita coragem, sola de sapato e queimando e pneu de carro. E quando eu te conheci, você era narrador de rodeio. Narrador de rodeio. E você abandonou esse segmento? Abandonei. Abandonou o segmento. A idade vai chegando, você não aguenta correr na arena mais, né? Daí agora você está somente... Somente, hoje é candidato. Só candidato há 8 meses, como eu disse para você, né? Com recursos meu mesmo, né? Economia minha. Percorri 350 municípios, quero percorrer os 399. Como é gostoso, Luizinho, Laís, nossos telespectadores, você percorreu o Paraná leve, de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas. Isso que eu ia perguntar, você é daqueles políticos e candidato que coloca a cabeça no travesseiro e dorme? Meu Deus, eu durmo, não preciso nem tomar Rivotril. É? Durmo com paz, tranquilidade. Eu costumo desafiar as pessoas que não me conhecem. Quando eu peço voto, mas você é ficha limpa mesmo? Porque eu faço questão de colocar lá, ficha limpa. Eu falo o seguinte pro eleitor, hoje ninguém engana mais ninguém. Não adianta eu vir aqui na KTV hoje, eu sei que vocês têm uma grande audiência, e falar que eu sou ficha limpa, que eu não tenho nada que me desabone, apesar que eu sou o Zé Boni, né? Sim. Qualquer um puxa no Google hoje e sabe da vida de qualquer um. Eu desafio as pessoas assim, ó, puxe sobre a minha vida. Se tiver alguma coisa que me desabone em 20 anos... Alguma vez que eu pisei numa delegacia, alguma vez que eu fui, pelo menos, ouvido por alguém do judiciário, algum policial, algum delegado, você começa a fazer campanha contra eu. Eu aprendi de muito cedo, Luizinho, Laís. Com meu pai, eu vim da roça até os 15 anos na roça. Isso aí vem de criação. O filho do ladrão, a tendência dele é virar o quê? Ladrão. E o pai vai ensinar o quê para ele? Eu aprendi muito cedo o seguinte, meu filho... Não mexa no ninho, não tira um ovo do ninho de galinha do vizinho. Não abra a geladeira de ninguém. Isso aí vem da minha criação. Hoje é meu irmão que é prefeito, que tem a maior aprovação de prefeito do Paraná e um dos maiores do Brasil, com 94%. Nós fazemos uma política diferente, honesta, Luizinho. Você conhece nós há 16 anos, que dá resultado. E eu costumo fazer outro desafio para as pessoas. Liguem lá em Santa Cruz do Monte Castelo, uma cidade de aproximadamente 10 mil habitantes, e liguem qualquer telefone fixo da cidade e tirem informação minha e do meu irmão. Se tiver alguma coisa que tira o nosso crédito com a população, vocês passam a fazer campanha contra eu. Candidato, agora a gente está encerrando o programa. Gostaria de te dar 2 minutos aí para fazer suas considerações finais, abordar algum assunto que eventualmente a gente não tenha dito aqui. Tá. Obrigado, Laís. Obrigado, meu amigo Luizinho, todo mundo aqui da KTV, você, telespectador que está nos ouvindo. Minha gente, eu sou o Zé Boni, o candidato a senador mais jovem do Paraná. Ficha limpa e o mais preparado. Daqui pouco mais de 10 dias, nós vamos definir o futuro do Paraná e o futuro da nação brasileira. Esse ano você tem a oportunidade de votar em 2 senadores. Se nós temos a oportunidade de votar em 2, por que nós vamos votar nos 2 da capital, que não aparecem em nossas cidades, em nossa região, nem em época de eleição e depois tem um mandato de 8 anos? Eu sou o candidato mais jovem, ficha limpa e o mais preparado. Eu conheço Cascavel, conheço toda a região oeste, como conheço a palma da minha mão. Sei das suas demandas e as suas necessidades. E fiz questão de escolher um cascavelense, que é o Jauri Prestes, uma pessoa conhecida por todos vocês, uma pessoa também ficha limpa, um homem de credibilidade, um homem de caráter, para que seja o meu suplente. E quero fazer mais um compromisso. Eu vou ser eleito senador. Eu vou ser a maior surpresa da eleição de 2018 no Paraná, elegendo como senador. O Jauri vai participar do meu mandato. O Jauri vai ser um suplente que eu não vou usar só em época de eleição. Ele será usado nos 8 anos do meu mandato. Conto com vocês. Muito obrigada, candidato, pela participação. Obrigada, Luiz. Esse foi o Bate-Rebate e a gente vai continuar aí ouvindo, entrevistando mais candidatos para te ajudar a escolher no dia 7 de outubro quem melhor vai nos representar aqui no Paraná. Muito obrigada.